Tudo bem, pessoal? Hoje vamos fazer uma associação entre corrida e proteína e consumo de proteína, tá? Em primeiro momento, a proteína ela é um macronutriente, um nutriente que a gente precisa em grande quantidade. Esse grande quantidade entre aspas, tá? A proteína exerce várias funções no nosso organismo. Vamos considerar algumas funções gerais como produção de enzimas, produção de hormônios, produção de proteínas de transporte na nossa corrente sanguínea, entre outras funções, tá? Quando a gente relaciona a proteína com o exercício físico, especificamente a corrida, a gente tem que entender que ela participa do reparo desse tecido e de construção, vamos dizer, desse tecido que foi lesionado, né? Então, um exemplo, a pessoa fez uma corrida de 10 quilômetros, teve microlesões, tá? Ou seja, danificou o tecido muscular, né? Principalmente o esquelético, e automaticamente tem que fazer esse reparo. E as proteínas conseguem oferecer os aminoácidos para, consequentemente, realizar esse reparo. Então, elas têm uma importância muito boa, tanto no nosso crescimento como na manutenção das funções orgânicas, né? Então, ela tem, vamos dizer assim, um efeito muito positivo, tá? As proteínas a gente encontra tanto de origem animal, como exemplo carne, leite, derivados, ovos, também como proteínas de origem vegetal, exemplo a soja, ervilha, milho, entre outros, vamos dizer assim, vegetais, tá? Geralmente as proteínas de origem animal são consideradas de alto valor biológico. Se a gente for perguntar o que é esse alto valor biológico, são proteínas completas, proteínas que conseguem oferecer todos os aminoácidos que o teu corpo não produz. E as proteínas vegetais geralmente são proteínas incompletas, elas precisam se combinar dois ou mais vegetais para consequentemente poder gerar uma proteína de alto valor biológico, de boa qualidade, tá? Tem algumas exceções ainda em discussão, como um exemplo a soja, porém o que a gente tem como conhecimento são esses dois tipos de proteínas, origem animal e origem vegetal. As recomendações de proteínas, elas também são amplas, né? Como a gente viu no vídeo anterior, a relação dos carboidratos. A proteína ela pode ir de 0,8 gramas vezes o teu peso corporal, tá? Isso vai dar um valor. E pode chegar também a 2 gramas vezes o teu peso corporal. Também, se tu for avaliar, são bem extremas, né? Tem artigos isolados em algumas diretrizes que já trabalham com mais de 2 gramas, dependendo do objetivo da pessoa. Exemplo, se é para emagrecimento, poderia aumentar mais o consumo proteico para poder proteger mais, manter mais a tua estrutura muscular, tá? Quando a gente pensa em exercício físico, o que é o fisiológico de acontecer, né? Tu vai danificar esse tecido e vai ter que fazer esse reparo com as proteínas, como foi comentado anteriormente. Só que a gente tem que gerar picos de síntese de proteína no dia. O que quer dizer isso aí? Tu tem que consumir essas proteínas fracionado no decorrer do dia, na quantidade certa para as tuas necessidades. Vamos dizer que em torno de 5 a 6 refeições com bom fracionamento proteico gera esses picos de síntese de proteína no decorrer do dia e isso, consequentemente, consegue gerar todo esse reparo. Então, por isso que as proteínas são muito importantes, porém tem que ser consumida fracionada no decorrer do dia, tá? Por terem essas recomendações amplas, também tem que ser avaliado todo o histórico clínico, exame laboratorial, objetivo da pessoa e, consequentemente, ver qual é a quantidade de proteína adequada para cada pessoa, tá? Tem um suplemento à base de proteína que eu vou destacar aqui, que é o Whey Protein, a proteína do soro do leite. É uma proteína hoje muito consumida e existem 3 tipos principais: concentrado, isolado e hidrolisado. O concentrado é a forma mais pura, menos processado. Ela consegue manter todo o valor nutricional da proteína e dos minerais que tem presente, né, e das vitaminas. Então, é uma ótima opção, é uma proteína de rápida absorção. Isolado, ela passa por um processamento, mas ela consegue reduzir a quantidade de carboidrato, que geralmente o carboidrato encontrado no whey é a maltodextrina e a lactose, tá? Então ela reduz essa quantidade de carboidrato, mantendo a proteína mais limpa, entre aspas também. E o hidrolisado, que é a proteína que pode ser quebrada
enzimaticamente e vai ter uma certa facilidade para ser absorvida pelo organismo. Tá? Independente da velocidade de absorção delas, que pode variar de 15 minutos até 45 minutos, 1 hora no máximo, o teu organismo aproveita, vamos dizer, essas proteínas como excelente fonte, né? Então é uma opção sim muito boa para ser utilizada para quem faz exercício físico. Porém, não quer dizer que é só o whey, só essa proteína que vai gerar esses picos e que vai, consequentemente, fazer todo o reparo tecidual. Os próprios alimentos também conseguem realizar esse mesmo estímulo, tá? Então, dentro de proteína seria isso. Qualquer informação, estamos à disposição para contribuir. Um grande abraço.